Prepare-se. A partir de agora você vai começar uma jornada de conhecimento e fé. Vai ouvir os livros da Bíblia como nunca antes, de forma fiel ao texto sagrado, mas com explicações simples e claras, para que cada palavra seja compreendida e o verdadeiro sentido da mensagem se revele ao seu coração. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das partes mais marcantes do livro de Gênesis, a história de um homem chamado Abraão. Foi através dele que Deus iniciou um novo capítulo na história da humanidade. Uma aliança eterna que revelaria seu plano de redenção. Se nos primeiros capítulos da Bíblia conhecemos a criação do mundo, a queda, o dilúvio e as origens da humanidade, agora veremos o surgimento de algo ainda maior, o nascimento de um povo escolhido para viver pela fé. Gênesis nos mostra que Deus não apenas cria, mas chama. Ele chama Abraão para deixar tudo para trás e confiar numa promessa, a de se tornar pai de muitas nações e canal da bênção divina para toda a terra. Esta é uma jornada de fé, prova e obediência, e também o início de uma história que atravessa toda a Bíblia. Então respire fundo e abra o coração, porque agora vamos à leitura e explicação do livro de Gênesis capítulo 12. Capítulo 12. O chamado de Abraão. Certo dia, o Senhor Deus falou com Abrão e disse com voz firme e compassiva: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus continuou: Farei de você o pai de uma grande nação. Eu o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão obedeceu. Tinha 75 anos quando partiu de Harã, levando consigo sua esposa Sarai, o sobrinho Ló, e todos os bens e servos que havia adquirido. Eles viajaram até a terra de Canaã. Abrão atravessou o país até chegar a Siquém, onde havia uma grande árvore sagrada chamada Moré. Naquele tempo, os cananeus ainda habitavam aquela terra. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu darei esta terra aos seus descendentes. Então, Abrão construiu um altar para o Senhor naquele lugar, o primeiro altar de uma longa jornada de fé. Depois, seguiu para a região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Ali montou seu acampamento, construiu outro altar e adorou ao Senhor. De tempos em tempos, continuava se deslocando, sempre rumo ao sul. Mas logo veio uma grande fome sobre Canaã, e Abrão precisou descer ao Egito para sobreviver. Quando estava prestes a entrar no país, disse a Sarai, sua esposa: Escute, você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então me matarão e deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que por sua causa me tratem bem e poupem minha vida. E assim aconteceu. Ao chegarem ao Egito, os egípcios viram que Sarai era de fato muito bela. Os oficiais do faraó a elogiaram diante do rei e ela foi levada ao palácio. Por causa dela, o faraó tratou bem Abrão, deu-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelos e muitas riquezas. Mas o Senhor interveio. Por causa de Sarai, enviou pragas terríveis sobre o faraó e sua casa. Então, o faraó mandou chamar Abrão e o confrontou. Por que você fez isso comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Você disse que era sua irmã. Por isso quase cometi um pecado terrível. Aqui está a sua mulher. Pegue tudo o que é seu e vá embora. E assim, escoltado pelos guardas do rei, Abrão deixou o Egito, com Sarai e com tudo o que possuía. Note o que isso revela. Mesmo em sua fraqueza e medo, Deus não abandonou Abrão. A promessa não dependia da perfeição do homem, mas da fidelidade de Deus.
A jornada da fé não é feita apenas de coragem, é também um caminho onde a graça cobre as falhas e transforma os tropeços em aprendizado. Agora, voltando à história. O homem que saiu sem saber para onde ia estava sendo moldado, passo a passo, para confiar em um Deus que guia mesmo quando o destino ainda é invisível. Capítulo 13. A escolha de Ló. Abrão saiu do Egito com sua esposa, com tudo que possuía, e voltou para o sul da terra de Canaã. Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. De um lugar para outro, ele foi avançando até chegar novamente à região entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Ali estava o altar que ele havia construído e, mais uma vez, Abrão adorou ao Senhor. Ló também possuía muitos rebanhos, servos e tendas. Mas logo perceberam que a terra não comportava os dois juntos, pois ambos tinham muitos animais. Os pastores de Abrão começaram a discutir com os pastores de Ló e, além deles, ainda viviam naquela região os cananeus e os perizeus. Então Abrão, com sabedoria e paz, disse a Ló: "Não é bom que haja brigas entre nós, nem entre os nossos servos, pois somos parentes chegados. Veja, a terra está diante de você. Escolha o lado que quiser. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas se for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló levantou os olhos e olhou em volta. Viu o Vale do Jordão, uma região fértil e cheia de água que se estendia até Zoar. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Naquele tempo, o Senhor ainda não havia destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi para o leste. Assim, os dois se separaram. Abrão permaneceu em Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale, armando suas tendas até chegar a Sodoma. Mas o povo de Sodoma era mau e cometia pecados terríveis contra o Senhor. Perceba que Ló escolheu com os olhos do corpo, o que parecia mais bonito e vantajoso. Abrão, porém, confiou no que Deus prometera mesmo sem ver. É uma lição silenciosa, mas profunda. A fé verdadeira não escolhe pelo que parece melhor, e sim pelo que Deus disse que será. Depois que Ló foi embora, o Senhor falou novamente com Abrão: "De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu darei a você e aos seus descendentes toda esta terra para sempre, e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãos de pó, também ninguém poderá contar seus descendentes. Agora levante-se e ande por toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você." Então Abrão levantou o acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. Ali construiu outro altar para o Senhor, um sinal de gratidão e fé contínua. E assim, enquanto Ló se aproximava das cidades corrompidas, Abrão se aproximava mais de Deus. Porque quem escolhe pela fé nunca perde, apenas espera o tempo em que a promessa floresce. Capítulo 14. A bênção de Melquisedeque. Naquele tempo, 4 poderosos reis se uniram para guerrear: Amorafel, rei de Sinar; Arioque, rei de Elazar; Quedorlaomer, rei de Elão; e Tidal, rei de Goim. Eles marcharam contra 5 outros reis: Bera, de Sodoma; Birsa, de Gomorra; Sinabe, de Adimá; Semeber, de Zeboim; e o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis reuniram seus exércitos no Vale de Sidim, região próxima ao Mar Morto. Por 12 anos haviam sido dominados por Quedorlaomer, mas no 13º se revoltaram. No 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados atacaram com força. Derrotaram os Refaíns, os Suzins, os Emins e os Oreus, conquistando tudo por onde passavam até chegarem ao deserto de El-Parã. Depois voltaram a Tecades e arrasaram as terras dos Amalequitas e dos Amoreus. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim
e Bela saíram para o campo de batalha. No vale de Sidim, 4 reis enfrentaram 5. Mas o terreno era traiçoeiro, cheio de buracos com piche. Durante a fuga, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos e os demais fugiram para as montanhas. Os invasores saquearam Sodoma e Gomorra, levando consigo todos os bens, mantimentos e também Ló, o sobrinho de Abrão, que morava ali. Quando a notícia chegou até Abrão, ele estava acampado junto às árvores sagradas de Manre, o amorreu, um de seus aliados, junto com Escol e Aner. Ao saber que Ló havia sido levado prisioneiro, Abrão não hesitou. Reuniu 318 homens treinados para a guerra, todos nascidos em sua casa, e partiu em perseguição aos 4 reis até a cidade de Dan. Durante a noite, Abrão dividiu o grupo em 2 e atacou de surpresa. Derrotou os inimigos, perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco, e recuperou tudo o que havia sido levado: riquezas, servos, mulheres e Ló, seu sobrinho. Veja que Abrão não era um guerreiro profissional, mas um homem de fé e lealdade. Ele não lutou por poder ou posse, mas para salvar quem amava. Esse é o retrato da verdadeira força espiritual, a coragem que nasce da aliança com Deus, não da ambição humana. Vamos seguir. Ao voltar da vitória, Abrão foi recebido no vale de Savé, o vale do rei. O rei de Sodoma foi encontrá-lo, mas antes dele veio outro homem, diferente de todos os outros reis. Seu nome era Melquisedeque. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Seja Abrão abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então, Abrão, em sinal de gratidão e reverência, deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. Depois, disse o rei de Sodoma a Abrão: Fique com os bens e me devolva apenas as pessoas. Mas Abrão respondeu com firmeza e fé: Eu levanto minha mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio, nem uma tira de sandália. Assim você jamais dirá: fui eu quem enriqueceu Abrão. Ficarei apenas com o alimento que meus servos comeram. Quanto aos meus aliados, Aner, Escol e Manre, que fiquem com a parte deles. E assim, Abrão voltou em paz, com o coração cheio de fé e integridade. Ele venceu reis poderosos, mas sua maior vitória foi permanecer fiel, não ao ouro, mas a Deus. Capítulo 15. A Aliança das Estrelas. Depois de tudo que havia acontecido, Abrão teve uma visão. Nela, o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Mas Abrão respondeu, com o coração inquieto: Senhor meu Deus, de que me vale a recompensa se continuo sem filhos? O administrador da minha casa, Eliezer de Damasco, será o meu herdeiro. Tu não me deste filhos, e um servo nascido em minha casa herdará tudo o que tenho. Então o Senhor falou novamente: O seu herdeiro não será esse servo, mas o seu próprio filho. O Senhor levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, pois assim será a sua descendência. Abrão olhou para o céu. As estrelas brilhavam como promessas no escuro, incontáveis, silenciosas e firmes. E ele creu no Senhor, e por isso Deus o aceitou como justo. Veja como esse gesto revela algo profundo. A fé de Abrão não estava em evidências, mas em uma palavra. Ele não pediu garantias visíveis, apenas confiou. E é isso que transforma a fé em justiça, não o que fazemos, mas em quem escolhemos acreditar. Então o Senhor disse ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei da cidade de Ur, na Babilônia, para lhe dar esta terra como herança. Abrão perguntou: Senhor,
como posso ter certeza de que esta terra será minha? E o Senhor respondeu: Traga para mim uma novilha, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão obedeceu. Trouxe os animais, cortou-os ao meio e colocou as metades uma em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Urubus desciam sobre os corpos, mas Abrão os enxutava, aguardando o que Deus faria. Quando o sol começou a se pôr, Abrão caiu em sono profundo e um grande temor o envolveu. Então o Senhor lhe falou: Saiba que os seus descendentes viverão como estrangeiros em terra alheia. Serão escravizados e maltratados durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar, e eles sairão de lá com muitas riquezas. Você, porém, morrerá em paz, em idade avançada. E depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, pois ainda não chegou o tempo do castigo dos amorreus. A noite caiu completamente. De repente, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre os pedaços dos animais. Aqui, perceba o que Deus está mostrando aqui. Era o próprio Senhor selando a aliança. A tocha e o fogo representavam a presença divina, atravessando o caminho da promessa. Era como se Deus dissesse: se eu falhar, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. Uma forma antiga de pacto eterno, e Deus jurou por si mesmo. Naquela noite, o Senhor fez a aliança com Abrão e declarou: Eu darei aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates, as terras dos queneus, quenezeus, cadmoneus, heteus, perizeus, refaíns, amoreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Sobre o céu estrelado, a fé de um homem se uniu à promessa de Deus. E o brilho das estrelas passou a lembrar, geração após geração, que Deus nunca esquece aquilo que promete. Capítulo 16. O Deus que vê. Sarai, a esposa de Abrão, ainda não lhe tinha dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia, chamada Agar. Um dia, tomada pela dor da espera, Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor não me permite ter filhos, tenha relações com minha escrava. Talvez por meio dela eu possa formar uma família. Abrão concordou com o plano e Sarai lhe deu Agar como concubina. Isso aconteceu 10 anos depois de terem chegado à terra de Canaã. Abrão se deitou com Agar e ela engravidou. Mas assim que soube que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Por sua culpa Agar me despreza. Fui eu quem a entregou em seus braços e agora ela me trata com desdém. Que o Senhor julgue entre mim e você quem está errado. Abrão respondeu calmamente: Ela é sua escrava, faça o que achar melhor. E Sarai passou a maltratá-la tanto que Agar fugiu para o deserto. No caminho, perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor a encontrou e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo da minha dona. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e obedeça a ela em tudo. Eu multiplicarei grandemente os seus descendentes. Serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu grito de aflição. Seu filho será como um jumento selvagem, lutará contra todos e todos lutarão contra ele. Ele viverá em conflito, separado de seus parentes. Note o que isso representa. Mesmo no deserto, Deus vê. Ele não ignorou a dor de uma escrava nem desprezou suas lágrimas. Antes de qualquer promessa de terra ou nação, ele se mostrou como o Deus que enxerga os esquecidos, aquele que vê e ouve os corações feridos. Agora voltando à história. Agar, emocionada, deu ao Senhor um novo nome e disse: Tu és o Deus que me vê. E se perguntou:
será possível que eu vi aquele que me vê? Por isso, aquele poço, entre Cádiz e Berede, passou a ser chamado de o poço daquele que vive e me vê. Mais tarde, Agar deu um filho a Abrão, e ele o chamou de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando o menino nasceu. E assim, no silêncio do deserto, Deus se revelou não como um distante Criador, mas como um Pai atento, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que se importa. Capítulo 17. A aliança e o novo nome. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva em comunhão comigo e seja obediente em tudo. Eu farei uma aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Deus. E o Senhor continuou: Faço com você esta aliança. Você será pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque farei com que seja pai de uma multidão de povos. Farei com que seus descendentes se multipliquem e que entre eles surjam reis. A aliança que estabeleço será eterna entre mim, você e os seus descendentes. Eu serei o Deus de vocês para sempre. E darei a você e a seus descendentes esta terra onde hoje vive como estrangeiro, toda a terra de Canaã. Será deles para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus também disse: Quanto a você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes. Como sinal dessa aliança, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão será o sinal visível do pacto entre mim e vocês. Todo menino será circuncidado ao 8º dia de vida, tanto os filhos nascidos em sua casa, quanto os servos comprados de estrangeiros. Quem não for circuncidado estará quebrando a minha aliança, e não poderá viver entre o meu povo, pois desprezou o sinal que a confirma. Então Deus falou novamente: E quanto à sua esposa, não a chame mais de Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações. Dela virão reis e povos inteiros. Abraão se prostrou novamente, com o rosto em terra, e sorriu. Pensou consigo mesmo: Como pode um homem de 100 anos ter um filho? E será que Sara, aos 90, ainda poderá dar à luz? Então ele disse a Deus: Senhor, que ao menos Ismael viva debaixo da tua bênção. Mas Deus respondeu: O que eu disse será cumprido. Sara lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança eterna, que se estenderá aos seus descendentes. Quanto a Ismael, eu abençoarei também. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança será com Isaque, que Sara lhe dará no próximo ano, por este mesmo tempo. E terminando de falar, Deus se afastou de Abraão. Aqui, o que Deus está mostrando, que o novo nome não era apenas uma troca de letras, mas um símbolo de transformação. Abrão, o pai exaltado, se tornou Abraão, o pai de multidões. Deus não apenas prometeu algo a ele, mudou sua identidade para que o impossível coubesse dentro do seu nome. E naquele mesmo dia, Abraão fez tudo como o Senhor havia ordenado. Circuncidou o seu filho Ismael e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos ali quanto os servos estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael, seu filho, tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E assim, também foram circuncidados todos os servos da casa de Abraão, confirmando a aliança que Deus havia selado para sempre. Sob o peso da idade e da promessa, Abraão se tornou o primeiro homem marcado pela fé.
carregando no corpo e no nome o sinal de um pacto que atravessaria gerações. Um pacto entre Deus e aqueles que creem. Capítulo 18. A intercessão de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto das árvores sagradas de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado à entrada de sua tenda. Ele levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Ao vê-los, correu ao encontro dos visitantes. Curvou-se até o chão e disse com humildade: Senhores, se eu encontrei favor aos seus olhos, não passem pela minha casa sem me honrarem com uma visita. Vou trazer água para que lavem os pés. Descansem à sombra desta árvore e, depois, lhes darei um pouco de comida. Assim, terão forças para continuar o caminho. Os visitantes aceitaram o convite. Abraão correu para a tenda e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pães. Em seguida correu até o rebanho, escolheu um bezerro novo e o entregou a um servo para prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e carne e colocou tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão permaneceu de pé, servindo, sob a sombra da árvore. Então, um dos visitantes perguntou: Onde está Sara, sua esposa? Está na tenda, respondeu Abraão. E o visitante disse: No próximo ano, na mesma época, voltarei a você, e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara, que estava atrás da tenda, escutou a conversa. Ela e Abraão já eram muito velhos, e ela já havia passado da idade de ter filhos. Então Sara riu, dizendo consigo mesma: Como poderei ter prazer e dar à luz, agora sendo velha, e também o meu senhor? O Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo determinado, voltarei e Sara terá um filho. Sara, assustada, negou: Eu não ri. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade. Você riu mesmo. Note. Sara duvidou, mas mesmo assim, Deus transformaria esse riso de dúvida em risos de alegria. Quando a promessa de Deus parece tardar, muitas vezes ela ainda está sendo gerada. Silenciosa, invisível, mas viva. E a Bíblia diz que depois, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Abraão os acompanhou por um trecho e o Senhor disse: Não esconderei a Abraão o que estou para fazer. Seus descendentes se tornarão uma grande nação, e por meio dele abençoarei todas as famílias da terra. Eu o escolhi para que ensine seus filhos a seguirem os meus caminhos, a praticar o que é justo e direito. Se o fizerem, cumprirei tudo o que prometi. Então o Senhor disse: As acusações contra Sodoma e Gomorra são graves, e o pecado do povo é muito grande. Descerei para ver se o que tenho ouvido é verdadeiro. Os 2 homens seguiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximando-se, perguntou com reverência: Senhor, destruirás os justos com os maus? Talvez haja 50 pessoas justas na cidade. Não pouparás a cidade por causa delas? Tu que és o juiz de toda a terra, não farás justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: Senhor, mas e se houver apenas 45? Deus respondeu: Se houver 45, não destruirei a cidade. Abraão prosseguiu: E se houver apenas 40? Por causa dos 40, não a destruirei. Senhor, não te enfades se eu continuar. E se houver apenas 30? Por causa dos 30, pouparei a cidade. E se forem apenas 20? Por amor aos 20, não a destruirei. Abraão insistiu pela última vez: Senhor, e se somente houver 10? O Senhor respondeu: Por causa desses 10, não a destruirei. Quando terminou de falar,
O Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Perceba, o que Deus está mostrando aqui, ele se revela não apenas como juiz, mas como um pai que escuta a intercessão de um coração compassivo. Abraão não pediu nada para si, mas apenas que a misericórdia prevalecesse. E assim, entre o riso de Sara e a súplica de Abraão, vemos dois retratos da fé. Uma fé que aprende a esperar e outra que ousa interceder. Capítulo 19. A destruição de Sodoma. Quando anoitecia, 2 anjos chegaram à cidade de Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade e, ao vê-los, levantou-se rapidamente para recebê-los. Curvando-se até o chão, disse com humildade: Senhores, por favor, venham para minha casa. Podem lavar os pés, passar a noite e continuar a viagem pela manhã. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que aceitaram. Ele os levou para casa, mandou preparar um jantar e serviu pães sem fermento. Enquanto jantavam, a noite caía sobre Sodoma, uma cidade mergulhada em pecado e violência. Mas antes que fossem dormir, homens de toda a cidade, jovens e velhos, cercaram a casa, chamaram por Ló e gritaram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os aqui fora, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. Com coragem e desespero, disse: Meus amigos, por favor, não cometam tal maldade. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Deixem que eu as traga para vocês. Façam o que quiserem com elas, mas não façam nada com esses homens, pois estão sob a minha proteção. Eles gritaram furiosos: Saia da frente, estrangeiro! Quem é você para nos dar ordens? E se atiraram contra Ló, tentando arrombar a porta. Mas os anjos o puxaram para dentro e fecharam a porta com força. Em seguida, fizeram com que todos os homens lá fora ficassem cegos, de modo que não conseguiam nem encontrar a entrada. Então os anjos disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui? Filhos, genros, parentes? Tire todos desta cidade, pois o Senhor vai destruí-la. A maldade deste povo chegou até ele. Ló saiu correndo e falou com os homens que estavam prometidos às suas filhas: Depressa, saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles acharam que ele estava brincando. Quando amanheceu, os anjos insistiram: Levante-se, pegue sua esposa e suas filhas e saia daqui, para que não morram com a cidade. Como Ló ainda demorava, os anjos o tomaram pela mão, junto com sua esposa e filhas, e os tiraram dali, porque o Senhor teve compaixão dele. Ao saírem, um dos anjos disse: Corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, e não pare no vale. Fuja para as montanhas, ou você morrerá. Mas Ló suplicou: Senhor, não me obrigue a ir para as montanhas. Olha, há uma cidade pequena logo ali, bem perto. Deixa que eu fuja para lá, e assim salvarei minha vida. O anjo respondeu: Está bem, concordo. Não destruirei esta cidade. Vá depressa, pois nada acontecerá até que você chegue lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar, que significa pequena. Ló chegou a Zoar ao nascer do sol. E então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente aquelas cidades, o vale, seus moradores e toda a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Este é um dos trechos mais polêmicos de toda a Bíblia. Muitos pensam que ela apenas virou o rosto e, naquele instante, foi transformada. Mas o texto sugere algo mais profundo. Olhar para trás aqui não é apenas um gesto físico, é um gesto de coração.
Muito provavelmente, ela voltou em direção à cidade, talvez para buscar algo que deixara para trás ou para tentar convencer alguém a fugir com eles. Seu corpo se virou para o que Deus estava destruindo, enquanto o chamado era para seguir adiante. Quando Deus nos manda fugir e não olhar para trás, Ele está nos dizendo que não nos apeguemos ao passado, nem voltar ao que Ele já decidiu deixar para trás. É como dizemos hoje, siga em frente e não olhe para trás. Ou seja, não volte ao que Deus já te libertou. A obediência, às vezes, é o que separa a vida da destruição. E a Bíblia segue dizendo: na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e foi ao lugar onde havia falado com o Senhor. Olhou na direção de Sodoma e Gomorra e viu uma fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas lembrou-se de Abraão e poupou Ló, tirando-o da destruição. Mais tarde, com medo de permanecer em Zoar, Ló fugiu para as montanhas com suas 2 filhas. Passaram a viver numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens aqui para nos casar e dar filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e deitarmo-nos com ele para conservar sua descendência. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha se deitou com ele. Ló estava tão embriagado que nada percebeu. No dia seguinte, a filha mais velha disse: ontem dormi com o papai. Vamos embebedá-lo de novo esta noite, e você fará o mesmo. E assim fizeram. Naquela noite, a filha mais jovem deitou-se com o pai, e novamente ele nada percebeu. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz a um filho chamado Moabe, pai dos Moabitas, e a mais nova teve um filho chamado Amon, pai dos Amonitas. E assim termina a história de Sodoma. Mesmo entre ruínas, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Porque, quando tudo parece perdido, ainda há misericórdia para quem o Senhor decide alcançar. Capítulo 20. O sonho do rei. Abraão partiu de Manre e viajou para o sul da terra de Canaã. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, e depois fixou morada em Gerar. Ali, Abraão voltou a dizer que Sara era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la e levou-a para seu palácio. Mas à noite, Deus apareceu a Abimeleque em um sonho e lhe disse: você vai morrer por causa da mulher que tomou, pois ela é casada. Abimeleque, assustado, respondeu: Senhor, eu sou inocente. O próprio Abraão disse que ela era sua irmã, e ela confirmou. O que fiz foi de boa fé. Acaso destruirás a mim e ao meu povo por algo que não sabíamos? Então Deus lhe disse no sonho: eu sei que você fez isso de boa fé. Por isso o impedi de tocar nela para que não pecasse contra mim. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará por você para que viva. Mas, se não a devolver, morrerá, você e todos os seus. Ao amanhecer, Abimeleque se levantou apressado, chamou seus servos e contou tudo o que havia acontecido. Todos ficaram tomados de medo. Em seguida, Abimeleque mandou chamar Abraão e disse: O que foi que você fez conosco? Que mal eu lhe causei para que trouxesse sobre mim e meu reino tamanha culpa? Isso não é coisa que se faça. O que passou pela sua cabeça para agir assim? Abraão respondeu: Eu pensei que, neste lugar, não havia temor de Deus e que me matariam por causa da minha esposa. Além disso, é verdade que Sara é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e eu me casei com ela. Desde que Deus me fez sair da casa do meu pai e peregrinar por terras estrangeiras, combinamos que ela diria por onde passássemos: ele é meu irmão. Então, Abimeleque devolveu Sara a Abraão e, para demonstrar sua boa vontade, deu-lhe ovelhas, bois, servos e servas, e disse: Veja, Abraão, aqui estão as minhas terras.
more onde desejar. E dirigindo-se a Sara, declarou: estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata como sinal público da sua inocência. Assim, todos saberão que você não fez nada errado. Então, Abraão orou a Deus em favor de Abimeleque, e o Senhor curou o rei, sua esposa e suas servas para que voltassem a ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do palácio de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraão. Deus está mostrando aqui que mesmo em meio à confusão causada pelo medo e pela falta de fé, o Senhor continuava zelando por sua promessa. Abraão errou, mas Deus permaneceu fiel. Ele protegeu Sara, preservou o plano e mostrou que nenhuma falha humana é capaz de impedir o que ele decidiu cumprir. O Deus que falou em sonho com um rei estrangeiro é o mesmo que vela sobre os seus servos. E mesmo quando Abraão tropeçou na fé, Deus manteve firme a aliança, porque a fidelidade do Senhor nunca depende da perfeição do homem. Capítulo 21. O riso da promessa. O Senhor cumpriu a promessa que havia feito a Abraão e Sara. No tempo exato que Deus havia determinado, Sara ficou grávida e deu à luz um filho, mesmo em sua velhice. Abraão chamou o menino de Isaque, nome que significa Ele ri. Quando Isaque completou 8 dias, Abraão o circuncidou conforme a ordem de Deus. Abraão tinha 100 anos quando o filho da promessa nasceu. Então Sara, emocionada, disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que eu, já idosa, ainda amamentaria um filho? E entanto, aqui estou, dando-lhe um herdeiro. O menino cresceu e no dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa em sua honra. Mas um dia, Sara viu Ismael, o filho de Abraão, com Agar, a escrava egípcia, brincando com Isaque. E, tomada pelo ciúme e pela lembrança da promessa divina, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela. O filho de uma escrava não será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito angustiado, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus lhe disse: não se preocupe com o menino nem com a escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois é por meio de Isaque que virá a sua descendência. Contudo, também farei do filho da escrava uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, pegou pão e um odre de água, entregou a Agar, pôs o menino sobre os ombros dela e os despediu. Agar partiu e começou a vagar pelo deserto de Berseba. Quando a água acabou, ela deixou o menino debaixo de uma pequena árvore e foi sentar-se a certa distância, dizendo: não suporto ver meu filho morrer. E ali, chorando, ficou de longe. Mas Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo: por que você está chorando, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Levante-se, pegue o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com Ismael enquanto crescia. Ele viveu no deserto de Parã e se tornou um exímio arqueiro. Mais tarde, Agar arranjou para ele uma esposa egípcia. E aqui, Deus mostra que mesmo o filho que nasceu fora da promessa não foi esquecido. A fidelidade de Deus não é seletiva. Ele cumpre suas palavras e, ao mesmo tempo, estende misericórdia. É como se dissesse: o meu plano é perfeito, mas o meu amor alcança até os que dele não fazem parte diretamente. E algum tempo depois, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, foi falar com Abraão. Disse-lhe: Deus está com você em tudo o que faz. Por isso jure por ele que não me enganará, nem a mim, nem aos meus descendentes. Tenho sido leal com você. Seja leal comigo e com esta terra onde vive. Abraão respondeu: eu juro.
mas aproveitou para reclamar de um poço que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: "Eu não sabia de nada. Esta é a primeira vez que ouço sobre isso." Então, Abraão pegou algumas ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e juntos fizeram um pacto. Abraão separou 7 cordeirinhas, e Abimeleque perguntou: "Por que você separou estas 7?" Abraão respondeu: "Elas são um presente para que você reconheça que fui eu quem cavou este poço." Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, que significa Poço do Juramento. Depois de fazerem o acordo, Abimeleque e Ficol voltaram para a terra dos filisteus. Abraão então plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E ficou morando por muito tempo na região dos filisteus. O riso que um dia foi de dúvida, agora se tornou celebração. Deus havia cumprido cada palavra no tempo certo. E através da alegria de Sara, ele lembrava a todos nós que nenhuma promessa feita por ele envelhece, apenas amadurece até o momento exato de se cumprir. Capítulo 22. O sacrifício de Abraão. Algum tempo depois, Deus decidiu pôr Abraão à prova. Chamou-o pelo nome, e Abraão respondeu: "Estou aqui." Então Deus disse: "Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, ofereça-o em sacrifício." Na manhã seguinte, Abraão se levantou bem cedo, preparou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e partiu em direção ao lugar indicado por Deus, levando consigo Isaque e 2 servos. 3 dias se passaram, até que de longe Abraão avistou o monte. Disse então aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco voltaremos." Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, levou o fogo e a faca em suas mãos, e os 2 seguiram juntos em silêncio. No caminho, Isaque quebrou o silêncio e chamou: "Pai." Abraão respondeu: "Que foi, meu filho?" E o menino perguntou: "Nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o carneirinho para o sacrifício?" Abraão respondeu com serenidade: "Deus proverá o que for preciso, meu filho." E continuaram a caminhar lado a lado. Quando chegaram ao lugar indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha e amarrou Isaque, colocando-o sobre o altar. Em seguida, levantou a faca para sacrificá-lo. Mas, de repente, o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo: "Abraão, Abraão." E ele respondeu: "Estou aqui." Então o anjo disse: "Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho." Então Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Antes de continuar, entenda o que realmente estava acontecendo. Deus nunca quis que Abraão matasse o seu filho. O propósito dessa prova não era a morte de Isaque, era o coração de Abraão. Com o tempo, o filho prometido havia se tornado o centro da vida de Abraão. E sem perceber, ele começou a colocar a promessa acima do próprio Deus que a havia dado. Veja o que isso revela. Deus o levou até aquele ponto, não para tirar o filho, mas para que Abraão voltasse a exercitar a rendição, a completa entrega ao Senhor. Era como se Deus dissesse: "Abraão, nada pode ocupar o meu lugar, nem mesmo aquilo que eu te dei." Assim, no Monte Moriá, Abraão entendeu que a verdadeira adoração não está em oferecer algo, mas em render o coração completamente a Deus. E quando sua fé foi provada, Deus mostrou que nunca desejou o sacrifício de uma vida humana, mas a obediência de um coração submisso. E a Bíblia segue dizendo que, mais uma vez,
O anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: Porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, que o abençoarei ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Eles conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Abraão voltou até onde estavam os seus servos, e juntos retornaram para Berseba, onde passou a morar. Mais tarde chegou-lhe a notícia de que seu irmão Naor também tivera filhos. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, além de Quesede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, este último, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca, esposa de Naor, teve, e Reúma, concubina de Naor, também lhe deu filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. A história termina com um eco de promessa. No Monte Moriá, Abraão não apenas provou sua fé. Ele revelou o coração de um Deus que provê antes da dor, que prepara a saída antes do sacrifício e que transforma a obediência em bênção eterna. Capítulo 23. A despedida de Sara. Sara viveu 127 anos. E quando morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã, Abraão chorou profundamente por ela. Depois de lamentar sua morte, levantou-se e foi falar com os heteus, o povo daquela região. Disse-lhes: Eu sou um estrangeiro que vive entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra para que eu possa sepultar minha mulher. Os heteus responderam com respeito: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um príncipe poderoso. Sepulte sua mulher na melhor de nossas sepulturas. Ninguém aqui se negará a oferecer um local digno. Então Abraão se levantou, curvou-se diante deles em sinal de gratidão e disse: Se vocês realmente concordam que eu enterre minha mulher aqui, peço que falem com Efrom, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o valor total para que essa sepultura seja oficialmente minha. Efrom, que estava entre os presentes no portão da cidade, respondeu diante de todos: Não, meu senhor. Escute, eu lhe dou o terreno e a caverna que está nele. Todo o meu povo é testemunha. Eu lhe dou de presente para que possa sepultar sua mulher. Mas Abraão, novamente, curvando-se diante deles, insistiu: Por favor, escute-me. Eu quero pagar pelo terreno. Diga-me o preço e eu pagarei o valor justo. Efrom respondeu: Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. Mas o que é isso entre nós dois? Sepulte sua mulher. Abraão concordou e pesou diante de todos a quantia mencionada: 400 barras de prata, segundo o peso comum usado entre os mercadores. Assim Abraão comprou de Efrom o terreno de Macpela, a leste de Manher, com a caverna e todas as árvores ao redor, até os limites da propriedade. Os heteus que estavam ali foram testemunhas da compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara na caverna de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã. E a partir daquele dia, aquele campo e a caverna tornaram-se propriedade de Abraão, como sepultura permanente. Veja que interessante. Mesmo sendo o homem da promessa, Abraão ainda vivia como estrangeiro em Canaã, a terra que Deus havia prometido dar aos seus descendentes. Ele não possuía ainda o cumprimento total da promessa, apenas um pedaço de terra, comprado para sepultar o amor de sua vida. Isso nos mostra algo essencial sobre a fé. Ela é capaz de enxergar o cumprimento futuro, mesmo quando tudo o que temos nas mãos é uma semente. Abraão chorou, mas também confiou. Ele sepultou Sara não apenas em solo estrangeiro, mas em solo prometido. E assim, entre lágrimas e esperança, Abraão marcou com um túmulo o primeiro pedaço da herança que Deus havia prometido.
Um lembrete silencioso de que a fé permanece, mesmo quando a vida se despede. Veja como isso é profundo. O homem que um dia deixou tudo para seguir uma promessa, agora possui apenas uma sepultura, mas ela está fincada na terra que Deus prometeu. Aquele pequeno pedaço de chão era a semente de uma nação inteira. E mesmo sem ver o cumprimento total da promessa, Abraão morreu crendo, certo de que o Deus que chama também cumpre o que promete. Essa é a marca da verdadeira fé, caminhar sem ver, mas confiando que cada passo, cada perda e cada lágrima fazem parte de algo muito maior. A história de Abraão e Sara não termina aqui. Ela se torna o alicerce da história de Israel, e através dela, o início do plano de redenção que culminaria em Cristo. E assim, chegamos ao fim da leitura e explicação de mais um capítulo da Bíblia. Cada história, cada promessa e cada prova revelam um pouco mais do coração de Deus. Um Deus que continua falando, guiando e cumprindo o que prometeu. Se esta narração te ajudou a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. O seu apoio é essencial para que mais pessoas conheçam e entendam as Escrituras. E me diga aqui nos comentários, qual personagem da Bíblia você gostaria de conhecer melhor? Vou ler com atenção e farei questão de responder, porque cada história da Bíblia carrega uma lição eterna. E talvez a próxima seja exatamente aquela que o seu coração precisa ouvir. Que a paz, a sabedoria e a presença de Deus estejam com você. E que a fé de Abraão te inspire a continuar caminhando, mesmo quando o caminho parecer longo.